Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Lucho Acosta chegou ao Fluminense em agosto cercado de expectativa, e aos poucos vem mostrando porque o clube investiu alto em sua contratação. O argentino desembarcou nas Laranjeiras com a responsabilidade de ser um jogador capaz de transformar o setor de criação, e em pouco tempo conquistou não apenas minutos importantes em campo, mas também a confiança da torcida e de Luiz Beldia. Hoje, já é visto como peça fundamental no esquema do treinador e como meio-campista que dá nova vida ao jogo tricolor. O investimento de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, feito para comprá-lo do Dallas, dos Estados Unidos, começa a se justificar a cada partida. Seu contrato longo, até 2028, mostra que o clube acreditou em um projeto, não apenas em uma solução imediata. E essa visão se mostra correta, porque Lucho tem as características ideais para se adaptar ao futebol brasileiro: intensidade, visão de jogo, drible curto e a capacidade de se conectar rapidamente com seus companheiros. Nos 9 jogos em que já esteve em campo, anotou um gol e deu uma assistência, mas sua influência vai muito além das estatísticas. Quem acompanha de perto vê como sua movimentação abre espaços, como ele busca tabelas rápidas, acelera jogadas e organiza o meio-campo de uma forma que há muito tempo não víamos com tanta regularidade. Contra o Lanús, por exemplo, foi dele o passe decisivo para Canobio inaugurar o marcador. Mesmo com a eliminação amarga, a atuação de Lucho foi um sopro de esperança, mostrando que ele não se esconde em jogos grandes. No clássico contra o Botafogo, ficou ainda mais evidente a sua importância. Atuando ao lado de Martinelli e Hércules, conseguiu dar equilíbrio ao meio-campo, associando marcação com qualidade no passe. Foi um dos grandes destaques da vitória, criando a jogada que terminou no gol de Cano e participando ativamente das transições. Nessa partida, mostrou ser o elo que faltava entre a defesa e o ataque, um jogador capaz de segurar a bola quando necessário e acelerar quando a equipe precisa de velocidade. Zubeldia não escondeu a satisfação com a entrega do argentino. Em suas palavras, Lucho é aquele jogador que consegue ser o terceiro homem no meio, o meia criativo que dá suporte ao ataque sem deixar de contribuir taticamente. E é justamente esse equilíbrio que chama a atenção. O treinador destacou que, em um jogo difícil como contra o Botafogo, em que o adversário explora muitos lados do campo, era essencial ter um jogador como ele para fechar a zona central e manter o time compacto. Isso mostra como Lucho já não é apenas uma alternativa, mas uma peça central na engrenagem tricolor. O mais impressionante é que sua adaptação tem sido rápida. Não é simples para um estrangeiro chegar ao futebol brasileiro, ainda mais vindo de uma liga de menor intensidade como a norte-americana. Mas Lucho mostrou maturidade, foco e uma fome de bola que cativa. Ele não se limita a esperar a bola no pé. Se movimenta, pressiona, volta para recompor e se doa ao máximo. Esse espírito é exatamente o que a torcida do Fluminense admira e o que o clube precisa em sua busca por títulos. Além disso, sua capacidade de se conectar com os atacantes é notável. Cano já se beneficia de suas enfiadas de bola e tabelas rápidas. Canobio encontrou nele um parceiro de construção ofensiva, e até mesmo os laterais aproveitam os espaços criados por sua movimentação. Lucho não é apenas um meia, mas um articulador que potencializa o jogo coletivo. Como torcedor, é impossível não se empolgar. Ver um jogador como Lucho se consolidando é uma prova de que o clube fez a escolha certa. Ele traz um estilo diferente, uma ousadia que mescla o toque argentino com a intensidade que o futebol brasileiro exige. O mais empolgante é pensar no que ainda pode evoluir. Estamos falando de alguém que acabou de chegar e já se tornou essencial. Imagina quando estiver completamente integrado, com mais entrosamento e ritmo de jogo. Lucho Acosta tem tudo para ser não apenas mais um reforço, mas uma referência no meio-campo tricolor pelos próximos anos. É aquele tipo de jogador que chega para marcar época, que pode dar um salto de qualidade ao time e que conquista a torcida com seu talento e sua entrega. O Fluminense precisava de um jogador assim, e agora tem. Vamos à segunda notícia. A estreia de Luiz Beldia no comando do Fluminense não poderia ter um cenário mais emocionante. O argentino chegou, colocou o pé no gramado do Maracanã e logo viveu uma daquelas tardes que marcam a memória do torcedor. O tricolor encerrou um jejum incômodo de 9 partidas sem vencer o Botafogo e ainda por cima com uma atuação segura, coroada pelo placar de 2-0. O detalhe que chamou a atenção foi a reação do novo treinador ao apito final, ajoelhado no gramado, vibrando como um torcedor. Esse gesto já mostrou a sintonia que ele quer criar com o clube e a importância que dá para cada conquista,
ainda mais em um clássico tão simbólico. Na coletiva após a vitória, Zubeldia fez questão de ressaltar que o trabalho não começou apenas com sua chegada. Ele valorizou a base que encontrou, destacando que havia uma estrutura sólida, resultado da dedicação dos profissionais que estavam antes. É interessante notar a humildade do treinador, que poderia muito bem exaltar apenas seu início vitorioso, mas preferiu dividir os méritos e mostrar que enxerga o futebol como continuidade. Isso, para mim, é o primeiro sinal de que temos em mãos um comandante inteligente, que entende que a bola não começa a rolar apenas a partir do momento em que ele assume. Outro ponto que chamou a atenção foi a maneira como ele explicou sua visão de jogo. Zubeldia deixou claro que acredita na organização prática, mas também destacou que a complexidade vem dos próprios jogadores. Isso mostra um respeito enorme pela capacidade do elenco, entendendo que o papel do técnico não é encher o campo de fórmulas mágicas, mas sim criar condições para que os atletas se desenvolvam, se expressem e mostrem sua qualidade. É exatamente esse equilíbrio entre organização e liberdade criativa que pode levar o Fluminense a conquistar coisas grandes. E se a vitória no clássico já era motivo suficiente para empolgar, Zubeldia ainda mostrou personalidade ao defender Soteldo. O venezuelano, que entrou no segundo tempo e foi vaiado pela torcida, recebeu apoio firme do treinador. Ele relembrou quando enfrentou Soteldo anos atrás, ainda comandando a LDU, e contou que na época o jogador já havia dado muito trabalho Estupinã, hoje lateral da seleção equatoriana. Ou seja, ele conhece o potencial do atleta, sabe que tem qualidade e acredita que pode recuperar seu melhor futebol. Isso é fundamental, porque em vez de abandonar um jogador em baixa, Zubeldia prefere estender a mão e dar confiança. Essa postura tem muito a ver com a mentalidade que precisamos dentro do clube. É fácil aplaudir quem já está rendendo bem, mas o verdadeiro desafio é recuperar quem perdeu espaço. O Fluminense sempre foi conhecido por acreditar em seus talentos, e ver o treinador assumir esse papel de resgatar a confiança de um jogador é motivo de otimismo. Afinal, um Soteldo confiante, jogando solto, pode ser uma arma valiosa, especialmente em jogos que pedem improviso e velocidade. Zubeldia também destacou a importância de ter várias opções para as pontas, algo que aumenta a competitividade e dá alternativas para diferentes tipos de jogo. Isso mostra que ele enxerga o elenco como um leque de possibilidades, e não como um grupo limitado a uma ou duas peças. Ele valoriza tanto os atletas experientes quanto os mais jovens, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Essa visão global, sem preconceitos ou preferências fixas, pode ser determinante para extrair o máximo do grupo. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a energia que ele transmite. Desde o momento em que pisou no Maracanã até as palavras após a vitória, é possível sentir que Zubeldia não veio apenas para cumprir tabela. Ele transmite intensidade, mas também racionalidade. Essa mistura é essencial no futebol, ainda mais em um clube como o Fluminense, onde a torcida vive cada jogo com paixão. Quando o treinador se conecta com essa energia, o time inteiro ganha força. Não é exagero dizer que sua estreia já deixou a sensação de um novo ciclo animador. Vencer o Botafogo de forma convincente, dar moral ao elenco, defender jogadores criticados e ainda mostrar humildade ao reconhecer o trabalho anterior são sinais de que o tricolor está em boas mãos. Eu, como torcedor, fico com a impressão de que temos alguém capaz de unir disciplina, inteligência e empatia. E isso, no futebol, é ouro puro. Zubeldia mostrou que não tem medo de desafios. Assumiu em cima de um clássico, e em vez de se esconder, vibrou, falou com clareza e defendeu seus jogadores. Esse perfil de liderança pode fazer toda a diferença ao longo da temporada. Se em apenas alguns dias já conseguiu dar uma cara de competitividade à equipe, imagina com mais tempo de trabalho, treinos e ajustes. O futuro promete. Agora vamos à terceira notícia. Keno é daqueles jogadores que a torcida do Fluminense aprendeu a admirar. Não apenas pelo talento dentro de campo, mas também pela entrega, pela garra e pelo desejo declarado de honrar o contrato até o fim. Aos 36 anos, ele mostra que ainda tem muita lenha para queimar, e isso por si só já é motivo de orgulho para quem veste verde, branco e grená. O vínculo vai até dezembro de 2026, e o atacante deixa claro que seu objetivo é permanecer, defender nossas cores e escrever mais capítulos de sua história no clube. Enquanto isso, surgem notícias de que o Santa Cruz estaria interessado em contar com o jogador. Eles analisam alternativas para tornar possível essa contratação, mas é evidente que a situação não é simples. Afinal, estamos falando de um campeão da Libertadores, um atleta que já provou seu valor em momentos decisivos, que conhece a pressão de jogos grandes e que sabe fazer diferença quando o time mais precisa. Não se trata de qualquer jogador, e por isso mesmo qualquer negociação exige muito cuidado. O Santa Cruz, de acordo com informações divulgadas recentemente,
colocou algumas condições para avançar. A ideia inicial seria contar com uma liberação gratuita, o que permitiria a assinatura de um contrato de 3 anos. Essa proposta incluiria também uma redução salarial significativa, cerca de 50% a menos do que Keno recebe atualmente no Fluminense. É uma jogada ousada por parte dos pernambucanos, mas que naturalmente encontra obstáculos. Para começar, o Fluminense não tem razões para liberar um atleta que segue sendo útil, tanto dentro de campo quanto como liderança no elenco. Outra possibilidade levantada seria um empréstimo. Nesse cenário, o Santa Cruz ficaria responsável por cerca de 40% do salário, e o Fluminense arcaria com o restante. Mesmo assim, o atacante se tornaria o jogador mais bem pago da equipe nordestina, com vencimentos quase 2 vezes maiores do que os de Thiago Galhardo, que hoje recebe aproximadamente R$ 120 mil por mês. É claro que isso mostra o quanto eles valorizam Keno, mas também reforça como ele continua sendo diferenciado no mercado, mesmo já com 36 anos. Como torcedor tricolor, eu não tenho dúvida, Keno merece seguir no Rio de Janeiro. É verdade que a idade pode pesar em alguns momentos, mas quem acompanha o dia a dia percebe o quanto ele se cuida, o quanto mantém a forma física e, principalmente, o quanto segue decisivo quando recebe oportunidades. Em muitas partidas, ele entrou no segundo tempo e mudou o ritmo do ataque, partindo para cima dos marcadores, abrindo espaços e oferecendo perigo constante. Esse tipo de recurso é fundamental em um elenco competitivo, porque jogos são vencidos também na base da experiência. Muitos podem olhar para o banco e pensar que Keno já não tem o mesmo protagonismo de antes. Mas o futebol moderno exige elencos recheados de qualidade, e é justamente nesses momentos que a importância de um jogador como ele aparece. Nem sempre será titular, mas sempre estará pronto para entrar e entregar aquilo que a partida pede. Quantas vezes já vimos ele receber a bola na ponta, dar aquela arrancada e colocar o adversário em apuros? Essa velocidade, aliada à habilidade, não desaparece de uma hora para outra. Além disso, há um detalhe que nunca pode ser ignorado: a identificação com a camisa. Keno demonstra vontade de permanecer, quer honrar seu contrato e ajudar o Fluminense a conquistar mais títulos. Em tempos em que muitos jogadores pensam apenas em dinheiro ou em transferências rápidas, ter um atleta com esse espírito faz toda a diferença. Ele quer estar aqui em 2026, ainda mais depois de ter levantado a Taça da Libertadores, algo que ficará para sempre marcado na história do clube e em sua carreira. Quando vejo notícias sobre outros times tentando levá-lo, eu só consigo pensar que não podemos abrir mão de alguém assim com tanta facilidade. O futebol não é feito apenas de números, mas também de confiança, de respeito e de experiência. Keno reúne tudo isso. Sua presença em campo transmite segurança para os companheiros, porque todos sabem que ele pode decidir. E sua postura fora dele serve de exemplo para os mais jovens, que aprendem observando como se portar em treinos, como lidar com vitórias e derrotas e como respeitar uma instituição gigante como o Fluminense. O Santa Cruz pode insistir, pode propor alternativas, pode até sonhar com a chegada de Keno. Mas, para mim, a prioridade tem que ser sempre manter esse jogador no elenco tricolor. Temos uma temporada longa pela frente, competições difíceis, viagens desgastantes e uma torcida que não aceita menos do que entrega total. É justamente aí que nomes como o de Keno se tornam indispensáveis. Ele sabe jogar partidas grandes, tem sangue frio para encarar decisões e ainda pode oferecer muitos momentos de alegria à arquibancada. Aos 36 anos, Keno continua sendo uma peça valiosa, e não é exagero dizer que pode ser decisivo em 2026, quando o contrato chegar ao fim. Jogadores assim não aparecem todo dia, e nós, como torcedores, precisamos valorizar quem já nos deu tanto dentro de campo. Enquanto houver disposição, técnica e vontade de defender as 3 cores que traduzem tradição, não há motivo para abrir mão. Keno merece seguir no Fluminense, porque ainda tem muito futebol para mostrar, e porque já provou, mais de uma vez, que é um bom jogador, um atacante capaz de mudar o rumo de qualquer partida. Deixe a sua opinião nos comentários, e, saudações tricolores!